Expert Talks. Expert Talks. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos novamente ao Expert Talks, segunda edição. Meu nome é Maurício, eu estou aqui no lugar da âncora Jeane, que infelizmente não pôde estar hoje, mas vou tentar fazer a parte dela. E hoje eu estou aqui com duas pessoas super especiais, mas uma delas é a mais especial, porque a primeira é minha parceira Keila, que está aqui comigo. A gente vai fazer tem um convidadaço Nossa, hoje aqui, convidada demais, mas antes eu quero falar que primeiro que a gente vai ter que fazer aqui a voz da Jeane, né, Mal? Ixi, vai ser difícil aqui, hein? Não, mas Gê, estamos esperando nos próximos episódios, Bora. Viu? E hoje a gente tem uma convidada muito mais que especial. Vou deixar ela se apresentar para vocês, por favor. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Débora Gucci, eu trabalho no Experimenta há 15 anos e eu fui convidada hoje para falar um pouco sobre o programa de High School na Inglaterra. Eu fiquei muito feliz pelo convite, obrigada. E muito feliz porque esse programa, especialmente, é um programa que eu adoro, que eu gostaria que todo mundo fizesse. Eu sempre fico desesperada quando eu vejo os meninos, né, de 14, 15, 16, 17 anos, porque a gente quer que eles vivam essa experiência. Então, obrigada pelo convite, Mal, Keila. Imagina, ó. Que isso, primeira né? coisa, obrigado você. Pra tirar ela, pra vir pra cá é muito difícil. E a gente já conseguiu Verdade. pela segunda vez, segunda né? vez, olha. Então, muito legal. Bom, vou começar com a pergunta aqui, Keila. Falar de um programa tão importante na vida de um adolescente e que, ao mesmo tempo, deixa os pais com um friozinho na barriga, né? Porque vai colocar o seu maior bem na mão de uma empresa. Tudo bem que nós temos 60 anos de experiência, todo o cuidado, todo o carinho, mas conta, Débora, o que o estudante ganha fazendo um high school no Reino Unido, né? Por que o Reino Unido hoje, assim, está crescendo tanto? Fala pra gente. Hoje o Reino Unido é um destino que eu até estava comentando, ele tinha um estigma que era um país caro, né, por conta da Libra, né, os pais ficavam até com medo, quando a gente falava de Inglaterra, eles falavam, não, pelo amor de Deus, vai ficar fora, Libra né, assusta, né? assustava, Conversão, né, fora do meu né? orçamento e tal, e hoje quando eles olham, né, os valores da Inglaterra, estão muito competitivos. Hoje é um valor que realmente fica dentro, né, dos valores que você vê para os Estados Unidos, para o Canadá, né, para os países que antes, né, todo mundo era mais tranquilo e a Inglaterra tinha esse medo, né, em relação à Libra. Então, um dos fatores, né, desse aumento dessa procura foi que os pais, né, perceberam que é um país que está com valores bem interessantes, né? O outro motivo, né, da Inglaterra é também a questão de visto, né? Hoje, para a Inglaterra, não precisa de visto, né, até 6 meses de estudo. A partir de janeiro, né, uma mudança, né, nova, vai precisar do ETA, mas é um procedimento online que custa 10 libras, né, e sai em 3 dias. Rápido, então, é só uma pequena... Não tem fila de Não tem fila de consulado, não não tem nada. Então, também é um atrativo, às vezes, né, para um estudante que não está com tempo, né, ainda está vendo um pouco mais em cima da hora, então é bem interessante. Sem falar da cultura, né? Eu acho que é um país que tem muita história, tem um apelo, assim, desde música, né, arte, a parte de museus, de história. Então, hoje ficou muito mais fácil de combinar tudo isso. Por isso, acho que teve uma procura muito maior, aumentou muito mesmo essa procura pelo Reino Unido. E Odeia, e perfil do estudante? É o mesmo perfil que querem ir para os Estados Unidos, para o Canadá? Como que é o perfil de Inglaterra? Os pré-requisitos são basicamente os mesmos, né? A gente fala estudantes de 14 até 17, 18 anos, dependendo, né, da organização no Reino Unido. O nível de inglês também, ele tem uma certa flexibilidade, mas um estudante que tenha pelo menos um nível intermediário, né, que consiga se comunicar, né, em inglês. Mas eu acho que o que muda, né, do perfil de um estudante Canadá, Estados Unidos da Inglaterra são os interesses. Então, muita gente, às vezes, o estudante que gosta, às vezes, de futebol, né, que acaba sendo, né, um Com país certeza. que tem, né, O berço do futebol. o berço Tradição, do futebol, né? né, tem a tradição. Às vezes o estudante gosta muito de música, né, a Inglaterra é o berço do Beatles, o Oasis, né, então ele tem esse apelo. E um estudante também que é um pouco mais ligado na cultura
europeia, na história, nessa parte de museu, um estudante que é um pouco mais ligado nessa parte de artes, às vezes é um destino que ele tem mais interesse, ele se identifica mais. Então, na verdade, tem muito mais a ver com a identificação do estudante, né, do que ser melhor ou pior, né? Eu sempre falo que é onde o estudante tem vontade, né? Então, o estudante que procura a Inglaterra, normalmente ele tem um desses interesses bem aflorados. E às vezes né? não procura justamente pelo que você falou, né? Você acha que é caro, mas é um país, né? Todo mundo sabe que, vamos falar de Oxford, de Universidade, Cambridge, e muitas outras, que entrega muito mais do que promete. Isso acontece também no high school, porque quando a gente fala assim, tem um preço convidativo, é justamente pelo que ela oferece, Exatamente. né, Débora? Não, se você olhar preço por preço, hoje em dia não dá para você comparar, mas as escolas inglesas, o ensino britânico e aquele estudante parte que fez acadêmica, né? cultura inglesa, por exemplo. Eu estudei na cultura inglesa, eu queria fazer alguma coisa na Europa, não, né? Então... A parte acadêmica na Inglaterra também é um diferencial, né? Então, é um pouco o que o Mal falou, né? O custo-benefício, pelo que oferece, é muito interessante, né? O que acontece? O sistema educacional na Inglaterra é um pouco diferente. Então, os estudantes, a partir de 16 anos, eles começam a fazer matérias que são mais fortes academicamente, porque já é um preparo para a universidade, né? A escola britânica, né? A escola inglesa já é desenhada para ser dessa maneira. Então, é legal porque o estudante que é um pouco mais acadêmico, ele também vai ser um pouco mais puxado, desafiado, né? Legal, né? Então, eu acho que isso é legal também para um estudante que, às vezes, quer saber mais, né? Não é só a experiência, né? Ele também quer o desenvolvimento acadêmico. Então, a Inglaterra casa bem também com esse perfil. E o nível de inglês, Dé, para ir para esse programa? Olha, a partir de um bom intermediário, Tá. né? Algumas regiões, algumas escolas são um pouco mais flexíveis, porque eles conseguem dar um apoio um pouco melhor, mas a gente fala que a partir de um bom intermediário, o estudante já consegue participar, né? Porque a nossa preocupação não é só acadêmica, né? A nossa preocupação também é social. Com Então, certeza. às vezes, um estudante que tem uma desenvoltura, que consegue falar, se expressar, mesmo que o inglês não seja perfeito, ele já tem um perfil bom, porque ele vai conseguir, se precisar, perguntar, tirar dúvida, né? Ele vai conseguir procurar ajuda em inglês, mesmo que o inglês não seja É por isso que tem redondinho, né? essa entrevista, né, com o especialista em experimento, que é justamente para avaliar Entender isso. também o Exatamente, perfil, porque às né? vezes não é só a nota da prova, né? Às vezes um estudante até vai bem, mas na prova, mas às vezes assim, tá com vergonha, né, de falar, ele é um pouco mais tímido. A gente até orienta os pais, olha, ele tá com a nota, a parte acadêmica dele tá perfeita, mas seria legal, de repente, pegar um professor particular um pouquinho antes para desenvolver um pouco essa parte, né, de falar, porque isso vai facilitar na hora de fazer amigos, né, que é uma parte muito importante do programa, né, essa parte de socialização. Então, a gente consegue, né, ter um olhar mais clínico. Acompanhar bem a aula. Acompanhar, Vou né? contar um segredo para vocês. Outro dia eu tava na loja acompanhando a Débora no atendimento e ela sutilmente, quando você levantou e falou pro estudante, vem cá, vamos lá, senta aqui, não falou para ele, vamos fazer um teste, ver como tá o seu inglês, e não, né, levantou, puxou o menino, vem cá, faz aqui, assim, foi uma coisa leve, o menino tava super confortável, porque quando você fala, vamos fazer um teste, Ele já, né, já assusta, né? às vezes o susto já faz ele errar, né? E eu achei muito massa a sutileza como vocês trataram. Eu vi você conversando com os pais, explicando. Então, e não paga nada, né? Um teste que ele faz, né? Você Até pra analisa saber o e- nível também, até né? pra saber o nível. É bom até para os pais, né? Saberem Sim. se tá, Como é que ele se tá indo indo. bem, né? Os investimentos aqui Não. no Brasil, né? Para isso. Mas a gente consegue avaliar, né? Fazer essa combinação da parte teórica, né? Da prova mesmo com uma parte oral, pra gente entender direitinho o perfil, né? Porque na Inglaterra não tem só um tipo de programa. Tem vários tipos de programa, né? Então a gente tem programa, por exemplo, em escola pública, né? Isso é que muito ele importante, fica viu, em gente? casa de família, né? E a gente também tem a opção de boarding school, que são aquelas opções que você estuda numa escola particular e fica na residência da própria escola. A gente nem usa mais a palavra lá de internato, porque parece que é um castigo, né? E na verdade você vai ver hoje as boarding schools, Nossa, você vai ver que é uma maravilhosas, estrutura né? assim que você fala, É nossa, uma melhor... pré-universidade é uma quase, né? pré-universidade, assim, então é uma estrutura bem legal. A gente, às vezes os pais falam, é o internato. Eu falo, não, porque assim, dá uma impressão que o estudante
estudante vai ficar lá forçado, Termos né? do passado, né? Então, assim, a gente falou do boarding school, que são essas residências da própria escola, tá? Então, é legal porque não tem certo e errado. Ai, Débora, muita gente pergunta, o que é melhor? Não tem melhor ou pior, né? É muito o que o estudante e a família procura. Então, no programa da escola pública, que ele fica em casa de família, o estudante tem a chance de conviver com ingleses, né? Então, estudantes locais, e morar numa família inglesa, né? Então, assim, realmente absorver o máximo da cultura, né? Então ele vai conseguir se adaptar. Pegar o ele vai transporte pegar o público. transporte Vivenciar público, mesmo, vivenciar, comer a comida que eles comem, né? Fazer os passeios que eles fazem, né? O transporte público que eles utilizam. Então é você vivenciar tanto a parte boa, né? Quanto O dia a alguma- dia, o dia a dia, a né? rotina mesmo, a né? rotina. E até para valorizar muita coisa depois quando volta, né? Então, assim, a comida é o número 1, né? Assim, os brasileiros voltam, né? Eles sobrevivem, eles comem bem, mas quando eles voltam, eles falam, gente, não tem nada melhor. Vai pra uma Que a nossa churrascaria, comida né? brasileira, Primeiro dia. Feijoada, churrascaria, né? Então, assim, é legal porque até isso eles voltam valorizando, né? Então, tem essa opção de programa e tem a opção também do programa do boarding, que é na residência da escola. Que a gente também já desmistifica para o estudante, que não é assim, não tem família, então eu vou poder Fazer o que eu quiser, tudo, né? Não vai ter ninguém supervisionando. Muito pelo contrário, né? Lá é legal justamente porque eles têm uma organização de horário, né? De atividades que é muito importante. A gente tem tido muitos pais e estudantes que falam, gente, ele não sabe organizar o dia dele. Amadurece, Então, né? amadurece. E aí é legal a opção de boarding justamente porque o estudante vai ter esse guia, né? Vai ter essa orientação sobre horário, sobre o momento de estudo, o momento de lazer, o momento, né, para ter os seus cuidados pessoais. Então, assim, é para um estudante que justamente precisa dessa orientação. E as boarding schools, elas são bem focadas também para estudantes que querem fazer universidade fora do país. Então, muita gente, né, fazendo planos desde já. Então, é legal porque o boarding, ele tem uma preocupação a mais, não que as escolas públicas não tenham, né? Mas tem essa preocupação a mais para o estudante que quer fazer o programa universitário. Que massa. Posso fazer uma pergunta? Acho que você ia falar mal, Não, desculpa, pode até te fazer. interrompi. Mas em questão de período, assim, eles podem ficar quanto tempo fora? 6 meses? Como é a questão de ter? Eu sei que existe uma palavrinha mágica Deles, que é o né? termo, né? Que dá uma confusão aqui no Brasil, né? Isso. O ano na Inglaterra ele é composto por 3 termos, né? O primeiro termo é de setembro até meados de dezembro. O até ano letivo é um começa ano em letivo- setembro. Começa em setembro, já é diferente de começa em setembro, né? E esse primeiro termo vai até meados de dezembro, antes do Natal. Então é até legal porque a gente tem muitas famílias, ai, Débora, eu queria tanto que ele tivesse aqui pro Natal, eu não queria que ele passasse o Natal fora, né? Então a Inglaterra acaba sendo uma oportunidade interessante. Uma opção, né? Uma opção interessante porque o termo letivo volta antes do Natal. E aí, no segundo semestre, que pra gente é o primeiro, né? Tem mais 2 termos. Que é mais ou menos de janeiro até final de março e depois de abril até junho, quando termina o ano letivo na Inglaterra. Então, é um formato um pouquinho diferente. O estudante pode fazer um termo de setembro a dezembro ou se 2 não- termos de janeiro até junho. Você falou 2 coisas aí que eu acho que são importantes desmistificar, né? Primeiro, escola pública, né, Dé? Quando a gente fala escola pública na Inglaterra, não devia nem chamar pública, porque confunde aqui, É isso né? que eu ia falar. A gente devia até mudar as nomenclaturas, porque quando os pais pensam em escola pública, eles pensam numa realidade brasileira, né? E lá fora, as escolas públicas têm uma estrutura que você às vezes não vê em escola particular aqui do Brasil, né? Escola de filme, né? É escola de filme, né? E eu até brinco, em algumas regiões as escolas têm até uma carinha meio Harry Potter, assim, que os estudantes adoram, né? Então, é coisa de filme. Às vezes o prédio é um prédio antigo, né? Porque a Inglaterra é um país, né, centenário, mas Histórico, né? dentro é totalmente moderno, né? Então, assim, a gente também tem que desmistificar isso. Às vezes eu gosto de mostrar foto para os pais das escolas públicas, né, das escolas particulares, que a diferença, às vezes, nem é tão grande, porque as escolas públicas têm uma infraestrutura muito, muito boa, né? E eles investem bastante em esporte, em artes, né? Na parte acadêmica. Então, é uma escola bem completa. Você falou uma coisa que é muito legal, assim, né? Porque hoje em dia as pessoas ficam mandando mensagem e tal, e vai fazer uma decisão que é pra vida e às vezes não quer falar o telefone, não quer fazer uma visita, não quer fazer uma chamada de vídeo que seja, né? E para fazer uma escolha tão importante.
E você falou um outro negócio que me chamou bastante atenção aqui. Na Europa começa em setembro, depois tem mais 2 termos no primeiro semestre. Conta para a galera que está nos assistindo, Dé, esse lance da validação. Que ele, como que é? Quando ele volta, ele tem um documento que prova que ele estudou, ele corre o risco de perder o ano no Brasil. O pessoal às vezes tem essa dúvida, né? É verdade. Eu acho que é legal você, como a grande especialista aí, desmistificar. É uma coisa que até é muito interessante do programa de high school, que o tempo que eles estudam lá é validado aqui no Brasil. Então tem até uma outra vantagem, que se o estudante estuda numa escola particular aqui, ele deixa de pagar a escola, né? Então até ajuda, né, no investimento que os pais fazem. E o tempo que ele estuda lá é validado aqui no Brasil. Tem algumas regras, né? Então o estudante ele tem que fazer uma matéria de humanas, uma de biológicas, uma de exatas, uma de inglês e um esporte, para ter essa validação. No mínimo isso, né? No mínimo isso, Tá. né? Algumas escolas São você as até matérias tem, obrigatórias, são as matérias obrigatórias pelo MEC, né? Então, teoricamente, depois qualquer escola que você escolha Aceita, retornar né? vai Sim. aceitar, né? Desde que você cumpra esses pré-requisitos. E aí o processo é simples, né? Então, o estudante vai fazer o termo ou 2 termos, né? O tempo que ele escolheu até o ano letivo. E quando ele finalizar, ele vai ter o histórico escolar com as matérias e as notas que ele cursou, tá? E aí ele vai passar por um processo de validação, que a Experimento e a organização lá na Inglaterra ajudam com todo o processo. É o transcript. É o isso? transcript. Ele vai legal. passar por um processo que chama apostilamento, né? Que é um processo que se certifica que aquelas informações são verdadeiras, né? E aí, quando eles trazem isso para o Brasil, qualquer escola aqui no Brasil aceita esse documento e aí ele pode continuar os estudos normalmente com a mesma turma que ele estudava, inclusive, aqui no Brasil. Sem perder nenhuma Sem parte perder nenhuma parte do período, processo, né? ele não vai repetir de semestre, de ano, nada disso. Ele vai ter exatamente o tempo que ele estudou lá. É como se Isso ele que é tivesse até estudado importante aqui. você ter explicado, né? Porque muitos pais realmente têm essa dúvida aí Que vai atrasar, Em algumas né? Vai ter que escolas- fazer de novo. Em algumas escolas, para não perder o estudante, começam por barreiras, né? É. A gente sabe, né, Débora? Então, se a sua escola, a escola do seu filho, falar que não aceita, fala que vai matricular na outra, Que ele vão vai- aceitar rapidinho, né? Que A ele gente vai sabe, aceitar, né? Então, assim, é importante eles terem essa certeza, né, de que tem a validação, então ele vai conseguir finalizar os estudos aqui no Brasil junto com a turma, né, que ele sempre estudou. Muitos pais perguntam sobre as matérias, mas é diferente do Brasil? É diferente, né? Então, o que eles têm que ter em mente é que ele vai ter o pacote completo. A experiência de morar fora, né? Ele vai desenvolver muitas habilidades, as soft skills, né? Que a gente fala tanto. Ele vai conseguir ter responsabilidade, ele vai aprender em matemática como os ingleses aprendem, vai aprender história como eles aprendem, mas não vai ser exatamente o mesmo currículo aqui do Brasil. Mas já não seria se o estudante fosse para outro estado, né, que ele mora, já seriam matérias diferentes. Então, depois o estudante faz lá um reforço, né, ele busca saber as matérias, os professores mesmo aqui no Brasil costumam Sem já estar precisar, né? acostumados. Geralmente nem e precisa, fazem, porque né, quando ele volta, tira de letra, né, Débora? Olha, a maior parte dos estudantes realmente não relata grandes problemas na readaptação aqui no Brasil. Muitos depois voltam, entram em faculdades aqui no Brasil, né? Então, assim, não sentem muito essa perda acadêmica, né? Porque fizeram um intercâmbio. Muito pelo contrário, né? Eles voltam e falam, Débora, eu vivi tanta coisa lá e quando eu volto, tá tudo igual, né? Assim, as pessoas não mudaram muito, nada muito diferente aconteceu e eu vivi uma vida inteira, né? Quem assim, mudou lá. foi ele, né? Mudou foi ele. O currículo do high school britânico, acho que ajuda até o estudante a escolher o que ele vai fazer na universidade, né, Débora? Porque como eles têm um foco grande na colocação universitária, diferente do Brasil, que o menino estuda e ele tem que escolher por conta própria, às vezes por influência dos pais, dos amigos, do irmão, né? Ah, meu pai fez medicina, eu vou fazer medicina. Nem é o que ele quer, mas tem a... Mas acaba indo por osmose. E quando ele vai num programa desse, como você disse aí, o leque abre muito, Abre né? a cabeça, assim, é impressionante. E o ensino na Inglaterra, ele tem um lado, assim, vocacional, né? Que eu acho que é legal, porque a ideia é fazer o estudante ver onde ele é bom,
quais são as habilidades dele, né? Massa. E aí isso faz com que ele se sinta muito mais valorizado, né? E confortável, E né? Porque uma coisa é você confortável. falar de uma coisa que você gosta, que você tem prazer, né? Com certeza. Então ajuda muito. Esse lado vocacional do high school, na verdade, é a parte que eu sou mais fã, né? Porque eu acho que eles estão com uma página em branco, né, nessa idade. Eles podem, né, ir para qualquer caminho. Então, assim, quanto mais autoconhecimento eles tiverem, quanto mais eles souberem as verdade. habilidades, né? O que eles são bons, o que eles têm interesse, os hobbies, mais fácil e mais assertivo vai ser essa escolha, né? Ô, Dé, deixa eu fazer uma pergunta. Voltando um pouquinho para as opções de programa, eu queria saber se eles têm esse poder de escolha. Quero ir para o boarding, ficar no boarding. Quero ir para uma casa de família, escolher a região. Ele pode fazer isso? Ele pode. Então, no Tá. programa de escola pública, ele consegue, inclusive, sugerir a escola. Então, ele vai poder colocar a primeira escolha, a segunda escolha, a terceira escolha. A gente tem uma lista de escolas públicas que ele pode escolher em ordem, Dá né? De preferência. Dá preferência. né? Aí, na medida Tá. do possível, se tiver vaga, né? Ele vai para a primeira escolha, ou vai para a segunda escolha. Então, ele consegue escolher a escola. E aí, as cidades, é bem legal, porque são cidades que fogem um pouco, às vezes, daquele eixo turístico, né? Então, tem cidades pequenas, que às vezes ele nunca nem ouviu falar, e aí ele vai lá no Google, vai procurar saber, né? E aí tem para todos os portos. Tem cidades maiores, cidades também um pouco mais tranquilas, porque a gente fala que não tem também certo e errado, né? Tem o tipo de experiência que o estudante quer. Às vezes, numa cidade menor, ele vai ter um acolhimento maior da família, ele vai poder, sabe, ter aquela experiência de ir na festa do tio da família, né? E conhecer Adaptação, né? adaptação, Diferente. conhecer a cultura, como que eles cantam parabéns, sabe, no Aham. aniversário. E se ele quiser, às vezes, ter uma experiência de uma cidade um pouquinho maior, porque é um estudante um pouco mais agitado, né? Tem medo de não ter um shoppingzinho, um momento lá de compra que ele gosta, também tem opções em cidades maiores, né? Mas são cidades maiores que também têm uma infraestrutura, segurança, né? Que é uma preocupação muito grande dos pais, né? Então, a gente escolheu, né? Tem opções de cidades que estão dentro do perfil de high school, que são seguras, mas com boa infraestrutura. Né? Então tá. Então dá para escolher tudo. Que bom, né? Então você pode escolher a opção ali, né? O tiquezinho ali, o que tiver disponível vai estar disponível para você. É massa, bom. muito bom poder escolher, né? Coisas que... esses programas, muitas vezes, você se inscreve e fica rezando pro que acontecer. Ali você Tem sabe toda a antes, escolha. né? E as escolas particulares também, né? Você consegue escolher a escola, né? O tipo, o formato de acomodação, porque mesmo as escolas particulares, a maioria é com residência, mas tem também opções de escolas particulares com casa de família. Então também dá para fazer essa combinação. Tá? E aí você consegue escolher a escola, né, a cidade. A Inglaterra é um país que não tem tanta surpresa, assim, né? Digamos assim, ele é bem... você consegue visualizar todas as opções e ver o que realmente se encaixa. Porque como no você perfil de escolhe, cada você já estudante. sabe pra onde você vai, né? Não tem... Então tem menos emoção, assim, né? Nesse sentido. Você consegue ter certeza, né, que está indo pro perfil mais ou menos que o estudante procura. Muito bem. Ó, estamos entrando aqui nos minutos finais. Passa muito, muito rápido. E a empolgação dela dá uma vontade, né? Dá vontade de ficar ficar voltar e fazer o raio. Nossa Mas, gente, Senhora. quando eu vejo as fotos e começo a falar com os pais, eu fico, gente, né? Eu quero Posso ir de ir, né? Eu quero fazer uma pergunta aqui. A Débora, nos bastidores, é que ela deu uma aula de atualidades pra gente. Foi ela bem deu interessante, gente. uma aula de atualidades pra gente. Mas eu quero fazer uma pergunta legal. Tem alguma história de algum estudante, você fala assim, putz, olha o que aconteceu com essa menina, olha o que aconteceu com esse menino, que saiu, foi para uma universidade, ou que estudou, voltou, os pais acharam que voltou diferente. Você deve ter um monte, né, Débora? Porque você é a pessoa que mais envia estudantes para fora hoje. Mas conta alguma coisa assim que recente ou que te marcou, vai. Olha, o high school é a porta de entrada. Então, a gente tem, né, muitos estudantes, mas eu tenho um estudante, assim, que eu tenho um carinho, porque ele fez o programa de high school, ele conseguiu entrar na universidade, ele fez, né, a universidade inteira. Nossa. Lá fora, ele conseguiu um emprego, e aí a mãe dele até me mandou uma mensagem, né, recentemente, e falou, gente, aquela conversa que a gente teve lá na experiência mudou a vida dele, assim, sabe? Eu fico até arrepiada, assim, emocionada, porque é uma coisa que, de repente, se a gente não tivesse acertado
o lugar, né, o país. Que responsa, né? Sabe? É. Assim, ela falou, gente, meu filho é um cidadão do mundo. Ela falou, por sua causa. E, assim, Você fez parte dessa história. Parte dessa história, É. assim. Então Demais. é muito legal porque a gente, é o que eu falo, os estudantes têm uma página em branco e a gente pode realmente, se a gente conseguir entender direitinho o que ele procura, dar o caminho, né? Então, assim, eu acho que essa, para mim, essas histórias que o estudante tem de sucesso são... Eu falei são que era a melhores. última, mas não era não. Eu quero fazer mais uma. Você já falou não para algum estudante? Fala assim, ó, você não tem perfil, Boa você pergunta. vai em outro ano, não é o seu momento, vai em outro programa. Eu já falei, assim, a gente conversou com os pais, na verdade, porque eu gosto muito de chamar o estudante para a loja para conversar com o estudante, porque às vezes quando o pai descreve o filho é uma coisa, né? Quando a gente conversa com o totalmente. filho, a gente percebe que a expectativa... Uma coisa é a gente falando dos filhos, uma outra coisa é... E assim, até o que o pai acha que o filho quer, né? Quando você conversa com o filho, você fala, não Opa. é muito isso, Boa. né? E aí, a gente já sinalizou para os pais, tanto que o destino não estava adequado, que não era o destino, porque assim, no final das contas, quem vai viver o intercâmbio é ele. E quem vai sofrer é você, que os pais vão ficar te... Então eu quero acertar, né? É. Porque, Com certeza. assim, eu quero que o estudante fique feliz e, consequentemente, os pais vão ficar felizes, né? Porque o estudante tem que sentir que ele está escolhendo e que é o destino que ele quer. Porque isso vai ajudar muito na adaptação dele. Ele fala assim, eu escolhi estar aqui, eu vou fazer dar certo. E esse sentimento de querer fazer dar certo é o que funciona. E é por isso que né? a Experimenta tem tanto treinamento, né? Acho que é pra você, Pra gente... pra margem de erro ser mínima. Mínima, né? A Legal. menor possível. Então a gente já falou não, já falou para ser, de repente, no ano seguinte, que ele ainda Legal. não estava preparado, e também já mudou o destino, né? Porque a gente achou que não estava muito adequado com a expectativa do estudante. E você desenhar a história e construir o projeto de vida, até a carreira profissional Até a pessoal, que nem carreira. você É uma teve responsabilidade, desse né? estudante que você acabou de contar, né? Não, é emocionante, porque é isso, a gente vai conversando com o estudante, a gente vai vendo o crescimento, né? Eu tive até um estudante que era uma menina, né, 16 anos, ela foi fazer intercâmbio, quando ela voltou, como lá fora, eles começam a trabalhar mais cedo, eles têm nessa coisa de sair de casa mais cedo, ela voltou e ela queria pagar a própria viagem de formatura. Então ela começou a trabalhar fazendo bicos em legal, buffet, sempre que alguém precisava de alguma coisa num evento, ela ia lá, ajudava para justamente conseguir pagar. E aí a mãe dela, anos depois, foi por coincidência, a decoradora do meu casamento, a gente se encontrou. Nossa. E aí ela me contou, você não Nossa. acredita que... Né, Que emoção. ela pagou a viagem de formatura dela, assim, eu nem acreditei, assim, Demais. que ela foi atrás, porque ela viu que no mundo as pessoas eram capazes Tem dessa que se idade, virar, né? tinham que se virar e que ela podia também, então ela fez. Então, isso tudo eu acho que faz o programa ser muito rico, não é só estudar, vivenciar, ver, né, o mundo por outros olhos mesmo. E finalizamos por aqui, Dá né, vontade com de ficar essa, conversando o tempo com essa todo, conversa né? deliciosa com a Débora. Passa podia ter muito mais rápido, tempo. passa muito Nossa. rápido. E eu Eu ia queria- fazer mais perguntas, Mas mas assim- agora você me cortou, não vai dar mais. Mas, pessoal, obrigado, Muito obrigado, obrigada. Débora, pelo carinho, Obrigada. por sair de tão longe, vir aqui novamente, nos Sempre atender. um prazer, tão bom falar disso, assim, se pudesse, né, a gente ficava horas e horas aqui. Vamos te Mas, ó, convidar outras vezes, tá? Pode deixar, eu venho. Pra finalizar, não vou finalizar com a gente, não. Dá um recadinho aqui pra galera que tá assistindo, porque eu vi seus olhos cheios de lágrimas. Nico. Né? Quem não viu, eu vi daqui. Eu também, Então, até arrepiei. conta aí, vai. Conta aí pra... Gente, pais, estudantes, aproveitem o momento. O High School é um programa que só dá pra fazer mesmo dos 14 aos 18 anos. A gente tem intercâmbio para todas as idades, mas o High School, que é essa experiência de você estudar onde eles estudam, viver como eles vivem, é única. Então tem que aproveitar esse momento, procurar a gente, porque a gente vai encontrar um destino que se encaixe bem no perfil do seu filho ou no seu perfil. Isso aí, pessoal. Obrigado, Débora Eguchi. Obrigado, Keila, mais uma Obrigada. vez. Gente, Jeane, eu tô aqui no seu lugar, mas espero que no próximo você já Próximo, esteja Gê. sentado aqui, Com certeza. tocando esse programa tão importante para Experimento e para quem tá ali, né, Keila, nos assistindo. Beijão. Obrigada, Valeu, gente. tchau, Tchau, obrigado. Tchau. Expert Talks. Expert Talks.